Olá, turma! Continuaremos nossa temática sobre proteínas. Revisando, nós vimos que as proteínas apresentam inúmeras funções nos organismos vivos, desde função hormonal, estrutural, de armazenamento e enzimática. E essas funções estão diretamente ligadas à chamada conformação, ou seja, a estrutura dessas proteínas, que estão divididas em até 4 níveis. A estrutura primária ela vai ser a sequência dos aminoácidos que vão estar unidos por ligações peptídicas e algumas podem ter as chamadas pontes de sulfeto, quando existem aqueles aminoácidos que nós vimos que têm átomos de enxofre em sua estrutura naquele grupo R lateral. O polipeptídeo que vai ser resultante, ele pode ser disposto em unidades de estruturas denominadas de secundárias, como por exemplo, aqui nós temos nessa estrutura secundária denominada de alfa-hélice. Então, essa alfa-hélice ou hélice-alfa, ela é uma consequência das interações que existem entre os resíduos desses aminoácidos. Nós vimos que alguns são positivos, outros negativos, então outros não têm carga. Então, essa interação que ocorre faz com que a estrutura linear da estrutura primária ela comece a se contorcer. Ou seja, na estrutura primária, nós temos o elemento que se torna mais importante, né, que é a sequência desses aminoácidos de forma definida, e, consequentemente, essa sequência de aminoácidos vai definir toda a forma como essa estrutura, até chegar à estrutura terciária ou quaternária, dependendo do tipo da proteína, como ela vai estar no seu formato e qual a sua função. Já a estrutura secundária ela vai se referir aos arranjos que são particularmente mais estáveis desses resíduos, dando origem a alguns padrões específicos de acordo com a sequência e os tipos de aminoácidos da estrutura primária. Já a estrutura terciária vai descrever todo o aspecto desse enovelamento em 3 dimensões, tridimensional, de um peptídeo. E quando essa estrutura tem mais de uma unidade, ou seja, são várias estruturas terciárias que se conectam, nós temos a chamada estrutura quaternária, ou seja, é uma proteína que tem 2 ou mais subunidades polipeptídicas. E essas proteínas, nem todas vão ter a estrutura quaternária, é claro, mas todas vão ter a estrutura até terciária. Elas podem ter tamanhos bem pequenos, como por exemplo a de uma hemoglobina, até tamanhos grandes, como a enzima urease. Destaquei aqui os 2 termos, né? Conformação. Conformação é o arranjo espacial que todos os átomos de uma proteína ou qualquer parte de uma proteína elas vão apresentar. Existem proteínas que podem se chamar de proteínas nativas, que são as proteínas que estão dobradas, né? Estão enoveladas em qualquer uma das suas conformações corretas, né? Funcionais, as que vão ter uma função correta. Então, elas são chamadas de proteínas nativas. Isso porque nós vamos falar sobre desnaturação e elas vão mudar a sua estrutura. Então, não serão mais proteínas nativas. Essa ilustração aqui do Lange eu trouxe para vocês visualizarem como uma mesma proteína ela pode ser apresentada de várias formas para facilitar a sua visualização. Nós temos aqui vários tipos de representação, tá? Da mioglobina de uma cachalote, para vocês assim terem uma noção das formas como podem ser representadas. Trouxe aqui mais outras ilustrações. Na esquerda nós temos algumas proteínas e a interação que elas podem fazer ou serem partes estruturais de uma membrana. E aqui uma forma de você repassar essa informação para facilitar o entendimento. Nós temos, por exemplo, uma comparação entre uma estrutura primária e o telefone. Já a estrutura secundária seria o fio daqueles telefones mais antigos. E quando esse fio se novelava, então essa grande emaranhado nós podemos chamar de estrutura terciária. Assim fica um pouco mais fácil de fazer uma associação com a complexidade dessas estruturas. A sequência de aminoácidos ela é totalmente específica de cada proteína.
ela vai determinar, assim, a sua forma tridimensional, já que as interações ocorrem de acordo com as sequências e os tipos de aminoácidos e os seus tipos de resíduos, né, na estrutura, e isso vai conferir uma função específica. Porém, ela não vai apresentar sempre uma grande rigidez, certo? Há uma certa flexibilidade em algumas situações. Tem-se uma noção de que de 20 a 30% das proteínas humanas são denominadas de polimórficas, ou seja, que elas podem ter algumas pequenas diferenças na sua estrutura, ou seja, vai ter pouca e essas pequenas modificações estruturais, elas vão ter ou nenhuma ou pouquíssimo efeito sobre a estrutura tridimensional, ou seja, vai ter uma troca de um aminoácido por outro, mas isso não é suficiente para modificar a estrutura em si e impactar na sua função. Outro ponto importante em relação às proteínas é que o sequenciamento, ou seja, as análises que proporcionam identificar qual a sequência e quais aminoácidos estão na estrutura primária de uma proteína, podem auxiliar e dão muitas informações sobre pontos evolutivos da vida. Quais domínios, quais filos, quais classes estão mais próximos ou mais distantes uma das outras. Isso é muito importante na classificação, é muito importante ao nível de ser utilizado como um dos pontos de classificação das formas de vida existentes. Para manter essa estrutura bastante complexa, as proteínas podem ser estabilizadas por vários tipos de ligações e interações, mas as que têm uma maior importância são as denominadas interações e não ligações, que são as interações fracas do tipo hidrofóbica, Van der Waals, pontes de hidrogênio, algumas interações iônicas, que são ligações fortes, como uma ligação peptídica, tá? Mas elas são interações fracas, porém em grandes quantidades, que são fundamentais para que a proteína tenha a sua estrutura estabilizada. Podem ocorrer também, para ajudar nessa estrutura, ligações mais fortes, como a chamada de ligação de sulfeto, que é uma ligação em si, uma ligação covalente, mas não do tipo peptídica, que pode ocorrer entre aminoácidos que contêm enxofre no seu grupo R lateral. Nas estruturas secundárias, nós temos como consequência direta dos tipos e sequência de aminoácidos, porque podemos ter dois tipos de proteínas com os mesmos tipos de aminoácidos, mesmas quantidades, mas numa sequência diferente. Então, nós teremos proteínas com estruturas tridimensionais diferentes e, consequentemente, funções diferentes. Das estruturas secundárias, as mais conhecidas são a chamada alfa-hélice ou hélice-alfa, a beta-pregueada ou folha beta. Aqui na imagem nós temos a sequência, né, de aminoácido com toda a sua estrutura, o carbono, os oxigênio, o nitrogênio, o grupo R, que são os pontinhos em roxo, certo? E os hidrogênios, que formam aquela estrutura básica de cada aminoácido. E o que é que acontece? Naturalmente, essa estrutura linear da estrutura primária, ela começa a se enrolar como se tivesse um eixo, como se fosse uma escada em espiral, certo? E assim, nós temos uma estrutura em formato de hélice, que nós denominamos de alfa-hélice. Aqui na imagem B, nós temos uma visão, né, como se estivesse olhando de cima, ela fica um buraco no meio. E não esquecer que, como nós vimos, nós temos duas extremidades, né? Então, nós temos um dipolo nessa hélice. Nós teremos um aminoácido no final, com seu grupo amina livre, positivo, e na outra extremidade, um grupo carboxila ou carboxil negativo. Então, nós temos uma diferença de polo. Ajuda-se também alguns pontos para estruturar essa hélice. A tendência intrínseca desses aminoácidos a formar a estrutura de alfa-hélice específica, os grupos resíduos, aqueles resíduos aminoácidos que estão interagindo, tá? Especialmente a cada 3 ou 4 resíduos ocorre uma interação. Alguns grupos que são mais volumosos do que outros, a ocorrência de determinados tipos de aminoácidos, como a prolina e a glicina, que eles têm uma menor tendência a formar
a estrutura de hélice. Então, quanto mais prolina e glicina você tem, menor a probabilidade dessa sua estrutura linear formar a estrutura secundária alfa-hélice. E também os aminoácidos nas extremidades, eles acabam interagindo formando um dipolo elétrico. Então, todas essas interações culminam e favorecem a formação de uma estrutura denominada hélice a partir de uma determinada sequência de aminoácidos de estrutura primária. A segunda estrutura secundária mais importante é a denominada folha beta ou beta preguiada. O que acontece? No lugar de formar um formato de hélice como se fosse uma escada em espiral, ele forma linhas, tá, em zigue-zague. E essas linhas de cadeias polipeptídicas, elas vão estar ou no mesmo sentido ou em sentidos opostos, tá? Que a gente chama de antiparalelo. E pode ter sim uma ligação, ó, uma interação entre cadeias diferentes, esses tracinhos azuis, que são pontes de hidrogênio, certo? Então, essas pontes de hidrogênio, elas vão auxiliar na estabilidade dessa estrutura secundária denominada de beta preguiada ou folha beta. Mas, professora, vai ser beta ou vai ser hélice? Qual é que eu sei? Quem vai definir é a sequência, o tipo e quantidade de cada aminoácido que foi estabelecido lá na estrutura primária. Já a estrutura terciária, ela vai se referir ao arranjo tridimensional em 3 dimensões, porque fica um pouco muito difícil se você visualizar assim, né? Na tela, no papel, 3 dimensões. Mas lembrem que ela tem altura, largura e profundidade. Então, a estrutura terciária é o arranjo tridimensional de todos os átomos que estão em uma proteína. Enquanto lá na estrutura secundária havia interação de aminoácido com outro aminoácido a cada 3 ou 4 aminoácidos de sequência, aqui você, devido a algumas dobras que já existem de uma estrutura secundária, alguns aminoácidos que estavam bem distantes não conseguiam interagir. Lembre que interação tem uma energia fraca, não é como se fosse uma ligação, um ímã, né, um positivo e um negativo. É apenas uma interação, uma pequena força de atração. Então, quando você tem um aminoácido mais distante do que o outro, que nem tinha possibilidade de ter uma interação, agora, com essa dobradura, você pode possibilitar que eles interajam e essa estrutura secundária, ela ainda se dobre mais, formando a estrutura terciária. Existem também as curvas, chamadas de volta beta, que são essas curvinhas aqui, ó. Nós temos aqui uma estrutura, uma alfa-hélice, né? E nós temos algumas curvas aqui. Essas curvas, chamadas de volta beta, vão ter a sua direção e o ângulo determinado por a tendência específica que aquele aminoácido que está naquela porção vai ter, certo? Então, dependendo se é uma prolina, uma glicina, uma serina, então eles vão ter uma angulação diferente e uma direção diferente para onde vai continuar essa cadeia. Já a estrutura quaternária, ela vai ser um arranjo de subunidades formando um complexo também em três dimensões. Nós temos aqui um exemplo da hemoglobina. A hemoglobina é formada por 4 subunidades, mas que são 2 a 2 iguais. Nós temos 2 cadeias denominadas de beta e 2 cadeias denominadas de alfa, certo? Então, nós temos subunidades diferentes de estruturas terciárias separadas que se interagem, formando o que nós chamamos de estrutura quaternária. Todas essas subunidades podem ser todas iguais, todas diferentes, algumas iguais, outras diferentes, podem ser 2 ou mais, certo? A partir de 2 já é considerada estrutura quaternária. Mas lembrem que são várias estruturas terciárias que se unem em subunidades diferentes. Até o próximo vídeo.